Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Hanan Camilo e vamos continuar falando sobre os panoramas bíblicos. E hoje vamos falar de um livro que é um guia para uma vida bem-sucedida, citando regras negativas e positivas para as nossas vidas. Estou falando do livro de Provérbios. O livro de Provérbios não é todo escrito por Salomão. O conteúdo desse livro tem outros autores também. Mas por que Salomão leva o título de ser o autor desse livro como um todo? Porque ele era referência e a fonte de sabedoria do povo de Israel. Ao longo do vídeo, você vai conseguir compreender melhor sobre isso e por que Salomão era essa fonte de sabedoria que vinha de Deus. Mas o que é um provérbio? O provérbio é uma frase curta de origem popular, com ritmo e rima rica em imagens que sintetiza um conceito a respeito da realidade, uma regra social ou moral. Um exemplo é: Deus ajuda quem cedo madruga. Na Bíblia, pode ser uma pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar, dar exortação, pensamento ou uma máxima sobre algum assunto. O livro de Provérbios está no gênero literário de sabedoria. E quando falamos de sabedoria, automaticamente entendemos como conhecimento. Mas no hebraico, ela simboliza o equilíbrio entre sabedoria e o entendimento. E isso gera uma ação. O que eu quero dizer é, essa sabedoria do livro de Provérbios só funciona quando ela é aplicada. Não basta só conhecer, ela realmente tem que funcionar de maneira prática em qualquer área da sua e da minha vida. Esse livro está ligado diretamente ao rei Salomão. Vemos que lá em 1 Reis, capítulo 3, ele vai pedir sabedoria ao Senhor. E como todas as outras coisas serão acrescentadas à vida de Salomão pelo pedido que ele fez a Deus. Se quiser conhecer mais sobre essa passagem, sobre a vida, a história de como Salomão se tornou rei, eu te indico a assistir ao nosso panorama de 1 Reis, que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder, depois desse vídeo, assistir também, ok? Salomão então se tornou o homem mais sábio do mundo antigo. E vemos isso no capítulo 4 de 1 Reis. Como ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, sem contar sobre todas as outras coisas que ele sabia. No texto, nós vamos ver que Deus deu a Salomão sabedoria como a areia do mar, não tem como ser contada. E que não tinha nada debaixo do sol que ele, Salomão, não soubesse, não entendia. Salomão era a fonte de sabedoria do poder de Deus. Não existia ninguém, nenhum homem ou mulher no Oriente ou no Egito que pudesse se comparar à sua sabedoria. E o melhor, já na introdução do livro de Provérbios, diz que nós também podemos ter essa sabedoria. E nos chama a termos temor por Deus, não terror, não medo, mas respeito, que Deus é todo soberano e que eu e você não temos como ter a definição do bem e mal, certo e errado, mas somente Deus tem esse poder. A literatura de sabedoria ou sapiencial tem suas características próprias. Ela quer te ensinar como viver corretamente e bem em Deus. Que a sabedoria não é a lei escrita por Moisés, lá no Pentateuco, e não é uma profecia escrita pelos profetas. A literatura de sabedoria é para você saber discernir como viver de maneira que a sua vida seja honrosa e agradável para o Senhor, para Deus. E aí vem, esse livro é dividido em 3 seções. A primeira seção vai do capítulo 1 ao capítulo 9. Nessa primeira parte, vamos ler 10 discursos de um pai para um filho. Como o filho deve ter
esse temor por Deus e estar atento à sabedoria que o Pai tem para lhe passar. Uma vida cheia de virtude, integridade, generosidade e como tudo isso leva a uma vida próspera e em paz. E se fizer totalmente ao contrário, como o egoísmo, a loucura, o orgulho vão levá-lo à total destruição. O pai está ensinando ao filho que o sentido da vida dele é buscar a sabedoria e a vontade do Senhor. Além desses discursos, vamos ler também 4 poemas da sabedoria, de que quando um ser humano faz o que é correto aos olhos de Deus, está vivendo em sabedoria, quando nós temos qualquer atitude de integridade, generosidade e justiça, nós estamos agindo de maneira sábia. Agora pensa em uma pessoa que vai ficar extremamente sábio e generoso. É você. E para isso é muito fácil. É só você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Isso não vai custar nada para você e vai nos ajudar muito a levar esse vídeo para mais gente e mostrar para o YouTube que o nosso vídeo é sim relevante. Então se inscreve aí, é rapidinho, eu vou ficar muito feliz com essa atitude. Vamos voltar para o livro de Provérbios? A segunda sessão vai dos capítulos 10 ao capítulo 29. Nessa segunda sessão, vamos observar vários provérbios. Agora, diferente da primeira sessão, que eram textos longos, todos aqui são curtos. E vamos ver falar de vários assuntos, o que você imaginar, sempre aplicando a sabedoria e o temor ao Senhor. Assuntos como casamento, trabalho, família, amizade, pobreza, riqueza, sexo, perdão, vício, justiça e vários outros. Todos serão tratados aqui. Agora uma dica, esses provérbios não são para serem lidos apenas uma vez na vida. Leia e releia até os seus últimos dias. Se encha com eles. Eles são curtos e fáceis de serem memorizados, assim como os ditos populares. Traga para o seu cotidiano os provérbios, mas não é só para memorizar, mas para aplicar diretamente e efetivamente na sua vida. Nessa sessão, você precisa entender que os provérbios estão ligados à probabilidade. Viva com a sabedoria e temor ao Senhor e as coisas darão certo. Ou viva do jeito que quiser e vão dar errado. Isso é chamado de probabilidade. Os provérbios não estão ligados à promessa, não é uma regra, uma cartilha, não é 2 mais 2 igual a 4, mas as coisas podem sair fora do que você imaginou. Mas isso não nos impede de fazer o que é correto perante Deus. Não é garantia do seu filho viver o que você ensinou a ele, mas a probabilidade de ele continuar no caminho que você ensinou é muito maior. A vida e o ser humano são muito complexos para termos uma regra que funciona como um todo. Não existe isso, mas deixando claro e muito importante, se você viver em sabedoria e temor ao nosso Deus, nós estaremos dentro de uma regra geral, mas existem exceções. O pai pode ensinar corretamente, mas o filho pode se desviar dos ensinamentos desse pai. Mas os provérbios mostram que pode dar errado mesmo temendo e sendo sábio no Senhor. É uma exceção quando isso acontece e não uma regra. Mesmo que não tenha nenhuma promessa, o normal é que tudo vá bem quando se vive em sabedoria. E a probabilidade de dar errado é muito maior quando se vive sem ela. Já a terceira parte, a terceira sessão, vai ser dos capítulos 30 e 31. Na terceira sessão, veremos no capítulo 30 poemas de Agur, que diz não ter sabedoria, mas ele vai nos servir de exemplo de como ler os livros de sabedoria e que devemos estar sempre aprendendo mais sobre a sabedoria de Deus. Já no capítulo 31, vamos ver Lemuel. Vai mostrar toda a sabedoria que foi passada pela sua mãe, de como ser um líder sábio. E fechamos com um poema acróstico. Se você não sabe o que é um acróstico,
vou deixar aqui na descrição também o link em que falo sobre os tipos de salmo. E lá vou te explicar o que é um acróstico. E lá no meu Instagram, que você também pode seguir, tem umas curiosidades bem legais sobre esse tema, os acrósticos. E nesse poema, ele vai falar sobre uma mulher nobre e como ela vive de acordo com a sabedoria e aceita o que vem de Deus para a vida dela e que sabe como aplicá-las corretamente na sua vida. O livro de Provérbios não faz discriminação a ninguém. Ele serve para qualquer um em qualquer fase da vida. O propósito desse livro é você ter habilidades práticas para viver bem no mundo de Deus. Ao ler os Provérbios, não encare apenas como bons conselhos, mas um convite de Deus a aprender com as outras gerações, as gerações que passaram. Se você ficou aqui até o final desse vídeo, vou pedir para você comentar aqui embaixo a sabedoria. Assim, vou saber que você esteve aqui até o final. Espero ter te ajudado a compreender mais sobre esse livro e entender mais sobre a sabedoria de Deus. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo o link para você assistir a playlist completa do Antigo Testamento. Já temos vídeos de Gênesis até aqui. Não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe com um amigo, parente, grupo de estudos, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram e vamos aprender mais sobre nosso Deus. Até o próximo vídeo. Vamos ler?